Vamos começar pela parte das costas, fechando as pences e colocando os bolsos. Aqui eu fiz a marcação do final da pence. Essas 3 marcações é onde eu tenho que colocar o bolso, mas antes tem que fechar a pence. Vamos lá. Antes da pence, eu já vou fazer a costura do gancho e já vou fazer também o acabamento no viés. Aqui, ó, na marcação dos piques da pence, vou colocar pique com pique e já segurar aqui na minha marcação da pence, né? Porque essa costura, ela deve vir começando aqui e terminando em 0 nessa marcação, fazendo como se fosse, assim, um triângulo, mas um triângulo bem comprido. Bom, aqui, gente, eu fiz o acabamento no viés, mas eu já tô pensando o seguinte, eu não vou fazer no viés porque tem forro, no meu caso, né? E aí, com forro, não vai aparecer, se eu fizer, por exemplo, um acabamento no zigue-zague, e vai ficar mais fininho. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou tirar aqui esse acabamento no viés e vou fazer acabamento no zigue-zague. Você pode escolher, tá? Fazer no viés ou no zigue-zague. O viés fica mais bonito quando a peça não é forrada, mas como a minha é forrada, então eu vou fazer no zigue-zague, tá bom? Vou desmanchar e refazer essa partezinha aqui, antes de colocar os bolsos. Acabamento aqui do gancho, aberto e no zigue-zague, tá? Aproveitei também, gente, esse tecido ele desfia bastante, então eu já coloquei viés nas laterais da calça. Lá na frente a gente também vai colocar o viés assim, com a costura aberta, tá? Porque daí fica mais fino na hora que a gente passar. Agora, do lado direito da calça, eu nem passei as pences para não tirar com a quintura do ferro a marcação aqui da canetinha mágica, tá? Então, eu só vou aqui, ó, posicionar nas pontinhas que eu marquei. Vou colocar alfinete. Fiz aqui uma pontinha que é para representar essa pontinha do bolso. Eu não fiz questão, gente, que casasse aqui as listras do bolso com as listras da calça. Porém, como vocês podem ver, acabou dando certo. Eu não dei essa prioridade, porque também se fica muito listrinha com listrinha, a gente não vai ver o bolso, né? Então, pra mim não tem problema caso eu não consiga casar todas as listras, tá? Tudo bem. Agora, as listras aqui do gancho, sim, é interessante, olha só, que case. A mesma coisa, vou fazer aqui do outro lado, vou apenas seguir as marcações que eu tinha feito de acordo com a modelagem. Agora, é só rebater lá na máquina. Nesse início de bolso, aqui, gente, onde a gente precisa dar uma travadinha também, há várias formas de fazer esse acabamento, tá? Pode fazer o que chamamos de travete aqui em cima, né? Iniciar com o travete e continuar com o ponto reto. O travete nada mais é do que um pedacinho, mais ou menos aí, uns 8 milímetros, de um zigue-zague bem apertadinho e pequeno, tá? Então, isso já vai travar o seu bolso ali para não esgarçar. Mas, eu gosto muito da ideia de fazer aqui, ó, como se fosse um triângulo. E aí, a gente também pode desenhar com a canetinha mágica antes de pespontar, né? Eu gosto de fazer assim, ó, começa aqui com ponto reto, levanta calcador, gira e continua rebatendo por toda a volta. Então, é isso que eu vou fazer.
finalizando o primeiro bolso, e aí eu vou novamente, né, fazer aqui como se fosse esse triângulo. Importante dizer, toda vez que você for girar o tecido, levanta o calcador, mas procura deixar a agulha vincada no tecido, tá? Porque senão sai do lugar e aí fica mais difícil de voltar. E aqui, desse lado, precisa ficar com a mesma largurinha aqui, o mesmo desenho, né? Então, eu vou usar a mesma quantidade de pontos. Tem 4 pontos ali do outro lado, então aqui eu também vou colocar 4, ó. 3, 4. E aí, eu volto. Eu nem marco, porque eu acabo levando outras bases em consideração. Por exemplo, o biquinho aqui do bolso precisa estar bem rente à lateral, a largura aqui do calcador, né? E é assim que eu vou me baseando na hora de fazer esses detalhes. Nem tudo eu anoto, eu marco. E neste caso aqui também, a gente não tá fazendo um pesponto com linha de outra cor do tecido, né? Então, fica tranquilo de dar esse acabamento. Vou fazer o outro bolso e já mostro pra vocês como ficou. Bolsos colocados, bem alinhados. Agora sim, vou passar o ferro, porque pode sair, olha só, a marca que eu já fiz, né? O bolso já tá colocado, a pence tá costurada. Agora é só assentar com o ferro. Vamos para a parte da frente. O traseiro tá bem preparadinho ali. Agora, o que a gente vai fazer na frente? Então, eu vou colocar direito com direito do bolso, dessa forma. Então, eu vou unir, olha só, a parte arredondadinha aqui do bolso com a parte arredondadinha do forro, tá? Vou fazer isso nas duas partes, aqui e aqui. Essa parte aqui arredondada, né, na verdade é do quadril. É essa aqui, ó, bem arredondada mesmo, bem bolinha, tá vendo? Essa parte é do quadril, cintura, e aqui a gente precisa fechar. Vou fechar e dar o acabamento, então eu vou fazer isso e volto com essa parte aqui pronta. Fiz o acabamento no zigue-zague, aqui no gancho e também no bolso. Não acho necessário colocar o viés nesse caso, porque ainda vai o forrinho por cima, tá? Mas se caso a sua calça não tiver forro, pode fazer o acabamento no viés, contornando aqui no viés, que vai ficar assim a coisa mais linda e bem feita do mundo, tá? Então aqui, gente, eu vou posicionar dessa forma. Coloque aí na sua mesa a calça, lado direito pra cima, tá? Está olhando pra sua calça do lado direito do tecido. E aí, a parte do forro, essa parte aqui mesmo, ó, que tá entretelada, você vai colocar em contato aqui com a abertura. E aí, você vai costurar, sem costurar essa parte do tecido mesmo, tá? Você vai costurar somente o forro na calça. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Na costura reta. Costurei somente a parte do forro e agora eu vou fazer a costurinha de segurança, levando a rebarba pro lado do forro. Nós colocamos assim, né, sem prender aqui a parte do bolso, somente aqui na abertura. Fizemos o pesponto, né, costurinha de segurança, e agora a gente vai vincar pra dentro, vai fazer esse forro desaparecer aqui dentro da calça. Nesse momento, a gente pode fazer uma costura aqui nessa parte, olha, prendendo essas 3 camadas de tecido. Uma costurinha reta com meio centímetro de margem só pra prender mesmo e não correr o risco de ficar bambeando, sabe? E também a gente já pode colocar o viés aqui na lateral, juntando também essas 3 camadinhas de tecido aqui da lateral. Então, num acabamento só, a gente junta tudo.
Meninas, bolso feito, olha que graça, gente, que ficou. Olha esse acabamento, que coisa mais fina, né? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade que a gente arrasou. Agora, a gente vai precisar da limpeza, da braguilha e do zíper, tá? O meu zíper, gente, ele é de 22, tá? E a nossa braguilha é de 18. Então, vocês podem ver que fica um pouco maior do que realmente precisa, né? Do que a modelagem tá pedindo aqui. Mas não tem problema, tá? Eu corto, sem problema algum. E aí, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai costurar a limpeza aqui deste lado. Então, olha só. Você, de frente com a sua modelagem, né? A sua modelagem aqui tá do lado direito, tá vendo? Bolso, acabamento, tudo. Lado direito da sua modelagem. A limpeza da braguilha deve ficar do seu lado direito, tá bom? E aí, então, a gente vai fazer uma costurinha aqui e também fazer a costura de segurança. E aí, aqui, gente, como o meu zíper, ele é maior, né, do que realmente precisa, eu vou deixar ele escapando aqui, tá? Depois eu dobro ele e dou um acabamento. Então, eu vou deixar a trava, mais ou menos, olha só, acima aqui da dobrinha, né, do acabamento da braguilha, mais ou menos meio centímetro, tá bom? Aí depois eu dobro ele aqui e faço um acabamento de menos. Por enquanto, vamos nos preocupar somente em passar uma costura aqui e já unir a limpeza da braguilha com essa parte aqui do gancho da frente, tá? Lado direito, lado esquerdo. Já volto com a costurinha passada. Zíper costurado, é assim mesmo, tá, gente? Ó, o puxador aqui pra cima mesmo da braguilha, tá? E aí, aqui na beiradinha, eu fiz apenas um zigue-zague. Por quê? Porque o forro vai tampar essa parte, tá? Vai embutir essa partezinha aqui. Então, caso você esteja fazendo tudo no viés, depois que você colocar essa parte aqui, você vai passar o viés de uma só vez, tá bom? Dá pra ser feito assim também. Ou não, ou deixa no zigue-zague, também não tem problema. E aqui a parte da limpeza da braguilha, olha só como que ficou. Primeiro, costurei aqui 1 centímetro de margem, virei e rebati, ó, o rebatido pro lado da limpeza, tá? Aqui, olha, não pro lado da calça. É esse rebatido, que é a nossa costura de segurança, vai ajudar essa limpeza a se manter assim, ó, no lugar, tá bom? Pra dentro. Agora, a gente vai pegar a braguilha, vai debruçar ela dessa forma aqui, alinhando, gente, a cintura aqui com o início da braguilha, tá bom? Vocês podem fazer uma costura nesse momento aqui, reto, tá? Uma costura de 1 centímetro de margem, ou um pouquinho menos, 0,9, 0,8, tá? Porque às vezes, por exemplo, aqui é um zíper de metal, então pode ser que com o meu calcador tradicional eu não consiga levar 1 centímetro aqui pra dentro. Não tem problema, depois a gente dá uma passadinha, tá? E resolve isso também. E aí, só que eu vou fazer como? Eu já vou juntar com o forro e costurar daqui até a braguilha também, tá? Não faz essa voltinha, tá bom? Somente daqui até aqui. Aí vai embutir tudo isso. Eu já vou ir lá e vou passar uma costura, uma só, né, daqui até aqui. Tô falando pra vocês fazerem por partes, então primeiro a braguilha e depois o forro, pra ficar mais fácil não se enrolar ali no processo e costurar o que não deve, tá? Então primeiro junta a braguilha com a calça e depois forro, né, tudo junto, fazendo um sanduichinho aqui, ó. Só que a costura deve vir somente até aqui, não é pra fazer a voltinha aqui embaixo por enquanto. Vou colocar aqui, ó, cintura com cintura. Essa parte é muito importante pra dar certo lá no final, tá? E cintura do forro, tudo juntinho, bonitinho. Vou fazer no zigue-zague, gente, porque daí o ponto acaba ficando maior, tá? Como eu tô com o calcador aqui tradicional e não só, não com aquele que só tem um ladinho, sabe? Então, fica até melhor fazer no zigue-zague, já dá esse acabamento, um pequeno acabamento aqui no forro também, tá? Ó. Então, olha só, calça, braguilha com zíper de frente com o direito da calça, tá? E o forro. Vamos ajeitando e costurando. E eu vou costurar somente até a altura da braguilha. Dou um retrocesso, um pequeno retrocesso e pronto.
Olha, ficou assim. Se você não estiver fazendo com forro, então é só não colocar a parte do forro e fazer a costura reta, tá? Aí vai ficar mais bem acabadinho na costura reta. Mas o que que acontece? Essa costura aqui, gente, vai ficar embutida, tá? Então, por isso que eu não tô ligando de fazer, né, na reta e tal. Vamos lá pra mesa. Então, gente, veja bem, costurei, né? Juntando as três partes, os três pedacinhos. Então, olha como que já ficou o acabamento com o forro, tá vendo? É assim que vai ficar por dentro, impecável. Agora, a gente vai fazer isso aqui, tá? Ó, pode colocar tudo lá pra dentro. Agora, chegou a hora dessa parte unir a esta. E aí, como é que a gente faz, hein? Ó, agora vocês podem até prender essa parte aqui da braguilha com o alfinete no corpinho aqui da calça, tá? Então, eu vou prender aqui com os alfinetes para não sair do lugar e eu acabar costurando sem querer, tá? Isso pode acontecer, nossa, fácil, fácil, fácil. Com qualquer pessoa. Então, ó, joga tudo pra lá e agora chegou a hora da gente juntar com a parte da limpeza da braguilha. Para isso, eu vou debruçar direito da calça com direito da calça. Eu vou unir aqui, ó, pontinha do gancho com pontinha do gancho, tá? Só pra gente conferir se tá bem certinho. Ó, tá bem bonitinho mesmo. E aí, aqui, a cintura também tem que estar alinhada, olha, com a limpeza da braguilha, tá vendo? Então, tem que observar bastante pra ver se tá bem certinho. Agora, essa costura aqui, o zíper, ela pode estar um pouquinho pra dentro desse rebatido, tá? Coisa assim de meio centímetro, sabe? Pouquinho mesmo, tá? Debruça aqui esse zíper e a gente vai costurar exatamente, né? Aqui onde eu vou colocar os alfinetes. Dessa forma. Vou lá passar a costura e já volto. Se vocês acharem mais fácil, pode trocar o calcador por aquele que só tem um lado, tá? Aqui eu consigo costurar com o calcador comum mesmo. Bom, caprichosas, olha só. Passei, coloquei aqui a limpeza, rebati, né? Fiz a costurinha de segurança. Passei, vincando bem isso aqui, e ó, pra dentro. Ó, eu amei. Bom, agora, tá. Aqui desse lado, olha só, coloquei também no acabamento zigue-zague, mas pode ser na reta, conforme eu falei. E olha só que lindeza, gente, que vai ficar por dentro. Tudo bem bonitinho, rebatido, tá vendo? Olha isso, ó. Ai, que lindo! Eu não sei vocês, mas eu vejo assim essas coisas bem acabadas, eu fico, ai, gente. Aí que me dá vontade de costurar mais e mais mesmo, sabe? Deixa essa braguilha lá pra trás, tá? Prende com alfinete bem presinho, pra não se misturar com a costura que a gente vai fazer agora com a limpeza, tá? Com esse outro lado. Agora a gente vai unir. É interessante, gente, seguir essa linha de raciocínio na hora de fazer a braguilha. Outra coisa, não é na primeira vez que a gente grava esse passo a passo de como fazer braguilha, sabe? Ou você faz vários para poder gravar de fato e, não, agora eu sei colocar uma braguilha sem olhar vídeo, né? Sem olhar aula ou uma apostila que seja. Ou você vai ter que olhar de vez em quando, né? Então, assim, se eu demoro para fazer braguilha, inclusive, eu acabo esquecendo esse passo a passo, tá? Comigo acontece isso. Aí vai eu para as minhas apostilas rever como que se faz, né, ali a sequência certinho pra sair perfeito, né? Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou juntar, vou pegar essa parte aqui, ó, que já está dobrada, vincada e posicionar bem em cima, mais ou menos meio centímetro em cima aqui dessa outra parte, tá? Então, olha só, vou unir aqui. Por que esse meio centímetro? Não, pode ficar tranquila que não vai influenciar nas suas medidas, tá? Mas é interessante fazer isso para tampar realmente o zíper quando você tiver com a calça. Não ficar querendo abrir, tá? Não ficar aqui, ó, mostrando esse tecido do zíper, tá? Não é legal. Então, pode entrar aqui um pouquinho. Coisa pouca mesmo, gente. É meio centímetro, tá? Vou colocar aqui os alfinetes para deixar bem alinhado com a cintura. E vou posicionar esses alfinetes, olha só, somente até a altura aqui da limpeza, tá? E aí, só para conferir, vocês podem pegar aqui pontinha com pontinha do gancho, ó, só para ver se tá indo até o final, tá?
Porque tudo deve se casar. A pontinha do gancho com a pontinha do gancho, a cintura com a cintura, porque afinal de contas esse molde já foi testado, inclusive, tá? Então não tem erro, gente. É só fazer na sequência que eu tô mostrando pra vocês. Bom, tava assim, né, ó, bonitinho. Agora eu debruço direito com direito da calça, né? E vou colocar os alfinetes prendendo somente a limpeza da braguilha no zíper. Ó, só prende, tá? Mas a costura, gente, ela vai ter que virar aqui, reta, tá? Com retrocesso, somente dessas duas pecinhas, tá? Do zíper e da limpeza. Então, por isso que eu empurrei toda a outra parte pra cá, né? Pra não misturar, tá bom? Vamos lá na máquina, vou mostrar pra vocês costurando pra não ter erro, tá? Aqui, a gente pode passar os alfinetes pra esse lado que fica melhor também, né? Porque eu gosto de passar lá na máquina olhando o zíper. Então, agora que já posicionou, pronto. Ó. Bora lá. Vou vir aqui, gente, olha só, de baixo pra cima, porque daí o excesso de tecido fica pro lado esquerdo. E aí eu vou costurar. Vou costurar também do fecho aqui, né, da trava do zíper pra cima. Eu vou deixar essa partezinha aqui solta pra depois fazer algum acabamento se precisar. Mas eu acho que não vai precisar não, porque a limpeza tá cobrindo, né, tá tampando aqui. Então, pode ser que nem seja assim tão interessante fazer isso. Não esquece do retrocesso. E pra cima, pessoal, pra cima. Bora! Pronto, fiz a costura somente do zíper com a limpeza, hein, pessoal? Cuidado aí pra vocês não prenderem com o forro, com o outro lado da calça. Ah, é um perigo, porque tem bastante tecido, né? Então, agora, olha só, agora eu posso tirar todos os alfinetes e vamos lá pra mesa. Vai ficar lindo, viu, gente, essa braguilha, ó. A gente não vai rebater por enquanto, vamos tirar todos os alfinetes. A gente vai prender o forro desse outro lado aqui que não foi colocado ainda. Então, é por partes, tá, gente? É por partes, é na calma, na tranquilidade, ó, não tem pressa. Vou colocar aqui um alfinetinho, gente, só pra prender mesmo, não correr risco de ficar bambeando, tá? Mas não que precise. Vou colocar aqui também. Então, aqui desse outro lado, eu vou vir aqui e fazer uma costurinha, tá? Eu podia também prender, gente, na hora que eu estivesse prendendo a limpeza, já prender junto, tá? Antes da costura de segurança. Mas acabou que eu me preocupei mais com a limpeza e esqueci de colocar aqui essa parte do forro. Não tem problema, a gente coloca agora. No problema, entendeu? Sem problemas. Ó, vou colocar aqui, bem nesse pedacinho de margem que tem. Vou colocar no zigue-zague, igual do outro lado, né? Porque fica mais fácil por conta de ser uma margem fininha, né? A margem de costura tá muito pouquinha aqui. Vou lá fazer essa junção somente até a altura da limpeza, tá? Só. Vocês não vão acreditar não nessa beleza. Vocês estão acreditando, né? Porque vocês estão fazendo junto comigo. E aí, o que vocês estão achando, hein? Fala lá no grupo, que eu amo ouvir vocês falando sobre o passo a passo, se teve perrengue, se não teve perrengue, porque faz parte, né, gente? Olha só como que ficou, ó, embaixo da... Bom, gente, feito isso, então, agora a gente vai unir o gancho do forro, né, gancho forro com gancho forro, e o gancho da calça mesmo, do tecido, com o gancho da calça. É separado, tá? Agora a gente separa essas duas pecinhas. Então, eu vou debruçar aqui, ó, direito com direito do forro, vou colocar pontinha com pontinha aqui do gancho e vou fazer uma costurinha contornando somente até onde inicia aqui a emenda do forro com o tecido, tá? Então, vou só colocar aqui um alfinetinho, mas nem precisa, pode... E a mesma coisa eu vou fazer aqui nessa parte da frente. Vou começar aqui, tá? 1 centímetro de margem, né, gente? Vou vir aqui contornando e vou parar nessa costura aqui da braguilha. Olha só, aqui tem a braguilha, tá vendo? Vou parar aqui, um pouco acima da limpeza. A limpeza tá aqui embaixo, a braguilha tá aqui. Eu vou subir até aqui em cima. Vamos lá que eu vou mostrar de pertinho. Vou começar pela calça, tá? Então, tô vindo aqui, ó, pontinha do gancho. Costura reta, pode fazer retrocesso, 1 centímetro de margem.
afasta bem, tá? A parte, ó, da limpeza, o zíper, a braguilha, porque agora a gente precisa prender somente a calça, tá? E aí, eu vou prender, gente, até essa costura aqui, ó, tá? Somente até essa altura, e vou dar o retrocesso. Por isso que para essa parte é melhor fazer com um calcador que só tem um lado. Mas eu tô fazendo com esse calcador para vocês verem que é possível também, tá? A gente só tem que ter um pouquinho de habilidade manual. Mas essa calça, gente, como eu deixei na capa, ela não é nível fácil, né? Ela é nível avançado, bem avançado, por conta da costura mesmo. Olha só, ficou bem certinho aqui. Depois eu vou conferir se realmente deu certo aqui essa emenda, tá bom? A gente vai virar do lado direito e vai ver. Se não der certo, aí eu conserto aqui junto com vocês, caso a gente abra, né? E não fique muito legal. Agora, eu vou fazer a parte do forro, a mesma coisa. Vou vir aqui 1 centímetro, contornando todo o gancho. Bom, o forro, gente, eu vou costurar até o início do zíper, tá? Até onde dá ali, porque senão vai pegar o zíper e vai pegar as braguilhas. Então, eu paro antes do que eu parei no tecido, tá? E aí, dependendo, a gente dá um pontinho à mão, alguma coisa assim. Bom, aqui nesse acabamento, a gente pode já ter feito um zigue-zague, tá? Antes de tudo, ou não, porque é o forro, gente, não vai acontecer nada também, tá? Eu vou passar aqui um zigue-zague só pra garantir, tá bom? O ideal também é que esteja na mesma cor do tecido, né? Mas, gente, se a gente ficar mudando de linha a cada vez que a gente mexe, né? Fica difícil, né? Então, é isso, ó. Fiz o acabamento do gancho, somente da voltinha do gancho. E já tá bom, tá? Pode ficar tranquila que não vai desfiar, não vai desmanchar. E agora, vamos ver como que ficou esse bololô todo, gente? Peraí, vamos lá, que eu acabei de pegar da máquina e vou mostrar aqui pra vocês. Peraí, ó, o avesso da calça, estamos no avesso, tá? Maravilha. Aê, ficou bem legal. Então, aqui, essa parte aqui é que depois a gente dá uma olhada. Tá vendo que eu não cheguei com a costura até em cima? Aí a gente dá uma olhada, vê se sobe ou não, ou se deixa dessa forma, tá? Mas acho que eu vou subir sim, vou subir aqui um pouquinho. Mas aí, abrindo a calça, a gente consegue ver direitinho o quanto a gente sobe, se tá bem certinho aqui também, né? Não vamos subir do nada. Precisa ter certeza de que realmente vai dar bom. Se não, não tem problema, senão a gente rebate depois aqui esse pedacinho, rebatido mesmo, sabe? Assim, ó, dessa forma. Aqui, aliás, eu acho que é o jeito que eu vou fazer. Eu vou rebater aqui, somente aqui a costurinha, tá bom? Tá vendo? Tá vendo que tá faltando costura aqui? Eu vou fazer isso, mas antes, deixa eu só ver se tá tudo em ordem, tudo ok. Bom, aqui tá ok, né? Só faltando esse pedacinho aqui mesmo. Ó, aqui atrás também tá faltando, tá vendo? Mas aí, ó, tá vendo que tem um espaço aqui nem de 1 centímetro? Não vou mexer nele, tá? Eu só vou mexer realmente aqui, ó, nessa parte aqui. Então, eu vou costurar esse pedacinho. Vou até prender já com um alfinete, para eu não esquecer, tá? A primeira coisa que eu vou fazer ali na máquina agora. Ó, eu vou prender aqui. Inclusive, eu vou prender com o zigue-zague. Vou continuar esse zigue-zague até aqui, tá bom? Só pra... Ó, aí vai ficar presinho, o zíper, tudo. Esse zíper aparecendo não tem problema, tá? Já que tá do tamanho da braguilha, mas não que vocês também não possam fazer isso aqui, ó. Não tem problema também, mas vai ficar grosso, sabe? Então, prefiro deixar assim. No mais, gente, olha que riqueza. Peraí que eu vou fazer essa costurinha e já volto. Feito a emendinha aqui dessa costurinha, tá, gente? Pra ficar bem legalzinho quando a gente virar do lado do avesso da peça, né? Esse é o avesso do avesso. Esse é o avesso da peça. Avesso do avesso. Então, o avesso do avesso, relaxa, gente. Ninguém vai ficar olhando, não, como é que tá, tá? Então, tá tudo certinho aqui, tá bom demais, bom por demais. Ó, agora sim, ficou bem legal. Ó, aqui tá bem presinho agora, tá vendo? Então, é isso que tem que acontecer, tá? Deixa bem presinho pra não desmanchar. Agora aqui eu não tô vendo necessidade, tá, gente, de fazer nada. Mesmo porque a gente vai costurar agora, né? A gente vai rebater. Então, pode deixar do jeito que tá.
A gente viu que o avesso tá tudo em paz. Se o seu não tiver em paz, tá? Se tiver dando um defeito aqui, precisa desmanchar e refazer. Alguma partezinha aí comeu, sabe? Alguma parte da sua peça acabou comendo, ou faltando, ou foi no corte, enfim. Aí tem que analisar realmente. Mas aqui, ó, tá vendo como tá perfeitinho? Perfeito, gente, perfeito. Não tem o que eu fazer. Aqui tá perfeito. Então, aqui eu vou prender novamente com os alfinetes aqui, ó, pra manter bem quietinho. Tá vendo aqui, gente, que, ó, existe um leve transpasse. É importante esse transpasse para não aparecer o zíper quando você for vestir a calça, tá? Se estiver andando, não vai aparecer. Então, é bem importante. E não vai pegar das suas medidas a ponto de ficar apertado. Pode ficar tranquila, tá? Pronto. Aqui, gente, olha só, prende, tá? Forro com a calça pra não sair do lugar, porque agora essa costurinha, ela vai pegar forro, calça e a limpeza aqui da braguilha, tá? Então, agora, antes de afastar aqui essa outra parte, que a gente não vai costurar essa parte, só essa, vamos já fazer o desenho da braguilha, tá? Pra esse desenho da braguilha, a gente não tem exatamente uma regra, inclusive tem gente que faz um gabarito com papel cartão, sabe, mais grossinho, pra colocar em cima e rabiscar ou ir costurando com esse gabarito em cima. Eu, sinceramente, geralmente eu não coloco nada. Eu vou direto na máquina, venho, vou sentindo onde é que tá o zíper e faço o contorno, sem regras. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, né, pra vocês rabiscarem antes de costurar, pra não ter que ficar, vai que sai torto, né? Vou colocar, olha só, 3 centímetros pra dentro, tá? Vai sair quase aqui, ó, nessa costura. 3 centímetros pra dentro dessa dobrinha do lado direito. Centímetros, mas pode ser 2,5 também, tá? Se você quiser uma braguilha mais delicada. Olha só. Vou fazer uma reta, agora que eu já anotei. Vai acabar brigando um pouco aqui com a listra, né, da calça. E aqui eu vou deixar reto com o final dessa abertura, tá? Mas, pra facilitar agora, o redondinho. Geralmente, a braguilha não é reta assim, né? Ela tem o quê? Um arredondado aqui no final. Mas quando a gente faz assim, né, reto, pra depois arredondar, fica mais fácil, tá? Então, é isso aqui. Eu vou vir aqui com a minha costura, rebatendo mesmo, e vou parar ela aqui. Aqui, gente, daqui dessa listra pra cá, o que corresponde a mais ou menos 0,7 centímetros, eu posso fazer o travete, tá? Que é um pedacinho de zigue-zague do mesmo tamanho de caseado, sabe? Bem juntinho um do outro. Isso vai ajudar a travar esse zíper também, né? A não rasgar o tecido, enfim. Mas, pra gente pespontar aqui, a gente precisa afastar essa parte aqui de trás, ó. Essa parte aqui da braguilha, tá? Então, afasta, coloca alfinetes aqui, porque a gente só vai precisar pespontar aqui, ó. Limpeza, forro e tecido principal, tá? Então, deixa bem certinho, gente. Sério, sério, sério. Pra não costurar o que não deve. Então, eu vou prender aqui, ó, desse lado, com alfinetes de novo. Só. Aí, agora, eu vou vir aqui e pespontar, tá? Porque aqui atrás, ó, tá totalmente livre. É assim que tem que estar atrás, tá? Afasta. A gente não pode costurar essa parte. A gente vai vir mais ou menos aqui, ó. Não tem problema de não pegar a margem aqui do zíper, não tem problema. Geralmente não vai pegar mesmo, tá? A gente vai vir aqui pespontando. Isso, eu vou vir bem aqui na marcação que eu fiz, sem esticar o tecido, tá? Muito cuidado para não esticar o tecido. Faz um retrocesso para não ter perigo também de desmanchar depois, né? Antes da gente colocar o cos. E afasta, tá, gente? Ó, cuidado aqui com o forro, dá uma afastada aqui embaixo para costurar tudo bem certinho. E vai sentindo com os dedos, se realmente não tem nenhuma prega embaixo, se você não tá costurando nenhum tecido que não deve ser, nenhuma parte, né, que não deve ser costurada, tá? Ó, e aí eu vou vindo aqui bem em cima da minha marcação. Nesse redondinho, se você sentir necessidade, ó, vinca, tá? Com a agulha, levanta o calcador, dá uma leve viradinha
para fazer os novos pontinhos, né? Às vezes pode acontecer de você ter dificuldade aqui nessa parte mais arredondadinha, é normal. Você vai girando, né? Forçando o tecido para ir pro lado, mas sem esticar. Até que chega um momento que pode ser que você tenha que levantar o calcador, né? Sempre com a agulha vincada no tecido, para poder finalizar, tá? Então, vamos lá. Cuidado com o final do zíper. Então, aqui, ó, eu vou só ver se realmente os dentinhos não estão aqui, sabe? Porque eu não vi, né? Não conferi. Então, tô vendo agora. Então, não tá. Então, agora sim, eu vou vir até essa listra aqui pra fazer o travete, tá? Então, eu vou deixar no 3, aqui em cima, né, o tamanho do zigue-zague. O espaço entre o zigue-zague, eu vou deixar 1 milímetro na frente do 0. E aí, eu vou colocar aqui no zigue-zague, tá? E aí, agora, olha só, é só fazer esse travete. Bem juntinho. Vou mostrar pra vocês como que fica. Só o finalzinho como deve ficar, tá? Pode até terminar antes do que eu terminei. Eba, 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 eba. Olha só, gente, o travete, tá vendo? Não precisa ser necessariamente dessa forma. Pode ser só também um retrocesso, tá tudo bem, tá? Vou tirar todos os alfinetes. E aí, a nossa braguilha já tá pronta. Olha isso, Brasil. Olha essa perfeição de braguilha. Vamos ver se deu tudo certo? Que pode ser ainda que alguma coisinha tenha ficado, hein? Eu vou passar aqui em cima o ferro. Muito cuidado, se o seu tecido for igual ao meu, por exemplo, que é 100% poliéster, quando você passa, ele pode enrugar, tipo, querer queimar mesmo, sabe? Muito cuidado com isso, tá, gente? Muita atenção. Nesse caso, o ferro deve ter a temperatura mais amena, né? Uma temperatura menor. E não só isso, dependendo, você vai ter sempre que passar com um paninho úmido de algodão entre a sua calça e o ferro, tá? Pra não brilhar, pra conseguir passar sem danificar o tecido, tá bom? Ó, aqui que eu tô achando que deu uma... Tá vendo? Deu uma leve... Pode não ser nada, mas pode ser um defeitinho assim que eu puxei, sabe? Vamos ver aqui do lado do avesso. Qualquer coisa eu desmancho, mas pode ser que não também. Bom, agora, pra finalizar... Tá quase, viu, gente? Falei que tinha terminado, terminou não, calma. Agora só falta mais um detalhezinho. Tá vendo que a gente não prendeu, né? Ó! Mas a gente precisa fazer um travete aqui. Então, eu vou lá fazer rapidinho e já volto, tá? Somente aqui dessas duas partes, tá? E cerca de 1 centímetro no máximo. Dessa forma aqui, ó. Somente a limpeza e a braguilha, combinado? É isso, gente! A parte da frente está... pronta, agora a gente tem que fazer o acabamento do forro, e aí vocês podem escolher entre zigue-zague ou aquela dobrinha, assim, ó, uma dobrinha bem marota, e passar a costura reta, ficar lindo, 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 lindo. Eu só não recomendo que se faça com o viés, porque senão, gente, vai ficar muito grosso, sabe? Então, realmente, eu recomendo que você ou passe na overlock, se você tiver, ou faça um zigue-zague, ou essa costurinha reta, bem na beiradinha, como se fosse... uma barra de lenço, tá? Só que apenas com uma vira, sabe? Quem sabe costurar sabe do que eu tô falando, né? Quem assistiu as aulas na Academia da Costura. Mas é isso aqui, gente. Olha que belezinha. Que coisa mais linda, Brasil! Ziu, 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 ziu! Aqui eu acho que não é nada não, gente. Vai passar já já. Então, agora, meninas, muita atenção pro que eu vou falar, porque quando eu voltar... já vai ter feito, tá? Eu não vou mostrar fazendo essas partes, porque vocês já sabem. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar o acabamento no viés aqui na entrepernas frente, tá? Na costas eu já fiz. Vou fazer também o acabamento, né? Que eu vou escolher fazer o pontinho reto, tá? Com a dobrinha. Eu vou mostrar pra vocês depois. Vou fazer aqui o acabamento separado, tá, gente? Do forro, lateral e entrepernas da frente. E também... vou fazer a costura juntando o gancho costas e fazer a pence do forro também, tá? E aí eu volto com essas partes feitas. Ah, o acabamento entre pernas, acabamento lateral do forro também. Belezinha? Volto já já!